Olá pessoal, aproveitando mais uma pausinha aqui no consultório para trazer um pouquinho para vocês hoje de um tema que está bem presente. De ontem para hoje, eu acho que eu recebi uns 5 ou 6 vídeos, né, nas redes sociais, no WhatsApp, em relação ao desafio quebra-crânio, ou roleta humana, ou desafio da rasteira. Acho que todo mundo viu o vídeo em que 3 adolescentes, 2 se juntam para dar rasteira no terceiro, né? E aí, na verdade, esse desafio ele não é muito novo, não. Ele reapareceu, mas ele surgiu através de um digital influencer chamado Fuinha. E depois ele retirou, ele e o irmão, eles fizeram essa brincadeira com a mãe. E aí depois eles retiraram, se desculparam, enfim. Mas eu aproveitei essa situação para trazer um pouquinho para vocês algumas informações sobre a imaturidade do adolescente, tá? O que acontece? O que a neurociência diz pra gente hoje? A gente não pode esperar de um adolescente reações adultas. Por quê? Porque ele não tem ainda uma estrutura neural, ele não tem ainda a mielinização do cérebro, ela só vai acontecer por volta dos 20 anos. Então, a região do cérebro que é responsável pelo discernimento, por controlar a impulsividade, por avaliar os riscos das ações, por planejar, por processar as emoções, ela só fica pronta por volta dos 20 anos, que é a região do córtex pré-frontal. Então, daí a justificativa do adolescente ser tão impulsivo e ser incapaz, né? Incapaz não, ser menos capaz de prever a consequência dos seus atos. Então esse tipo de situação, esse tipo de brincadeira que eles fazem, não é que esse adolescente seja ruim, seja malvado, às vezes é até um menino bom, só que ele não prevê a reação. E aí esse é um momento que eles estão muito ávidos por assumir novos riscos, por experiências novas, pela adrenalina, pela excitação. Tem um autor que ele fala até assim, que o adolescente é como se ele fosse, como se a gente tivesse ali em mãos uma Ferrari 0 km, só que sem freio. Por quê? Porque eles não têm mecanismos de controle dos impulsos. Daí a importância da escola, dos pais. Por quê? Porque a gente precisa tentar trabalhar na prevenção. Agora, não é chegar dando sermão, é chegar primeiro explicando para eles dessa questão mesmo neurobiológica, dessa imaturidade que existe, que é real, né? Ele precisa desse contorno. E aí, enquanto pais, a gente poder dar exemplos, trazer exemplos de situações, trazer casos, mas isso num diálogo aberto, sem julgamento, sem crítica, sem sermão. Porque se você chegar com sermão, ele já vai se fechar. Mas chegar questionando, ouvindo, gente, os adolescentes eles reclamam muito que os pais, que não são ouvidos pelos pais, que os pais não dão credibilidade ao que eles falam, não valorizam. Então vamos aproveitar esse tipo de situação para a gente tentar ampliar o nosso canal de comunicação com os nossos adolescentes, tá? Nesse momento da vida eles também estão desenvolvendo muito o lado social, então essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Daí a importância da gente trazer sempre situações ou exemplos de outros jovens, enfim, para que isso possa chegar neles, tá bom? Mas vamos lembrar, neurobiologicamente,